pensou qual que é o melhor software de geoprocessamento que você deve escolher para trabalhar? Isso é uma questão muito complicada e eu vou explicar melhor para vocês, né, o porquê dessa complicação. Quando você quer fazer um texto, você escolhe, por exemplo, o programa Microsoft Word e nele você consegue escrever o seu texto com tranquilidade sem ter que migrar ou usar outros aplicativos, não é isso? No geoprocessamento, não é assim. Né? No grande mundo aí do geoprocessamento, você tem que trabalhar usualmente usando 2, 3, 4, às vezes até 8 programas para cumprir a sua finalidade. Só que primeiro a gente tem que entender, então, qual que é a sua demanda dentro do geoprocessamento. O geoprocessamento ele tem várias subdivisões. Por exemplo, o GPS, né? Então quem vai trabalhar só com georreferenciamento, aquisição de informações em campo, descarregar esses dados. O geoprocessamento tem o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, que é o quê? Espacializar bancos de dados, é onde a gente usa para construir mapas temáticos, então é uma outra vertente também dotada de softwares. Tem o sensoriamento remoto, que é o quê? Trabalhar com imagens orbitais adquiridas através de sensores que estão lá no espaço, ou aviões, ou então os drones. E qual que é o melhor programa para a gente escolher para trabalhar com tudo isso? Tem essas 3 grandes áreas que primeiro você tem que saber qual que é a sua demanda dentro do geoprocessamento. E segundo, você vai trabalhar com softwares livres ou softwares pagos, que é uma outra questão. Usualmente, os softwares pagos ainda estão muito à frente, né, muito mais sofisticados, melhores de trabalhar do que os softwares livres. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero trabalhar com GPS, né, eu preciso coletar meus dados em campo. Então o que existe de software no mercado? O mais conhecido é um aplicativo que se chama GPS Track Maker, que por coincidência ele é até mineiro, foi desenvolvido por um pesquisador chamado Odilon, que mora em Belo Horizonte, e ele é mundialmente utilizado porque ele reconhece todos os formatos de GPS e você consegue descarregar e exportar para outros formatos. Então, ele é um programa que faz uma ponte entre o que você coletou dentro do seu aparelho GPS e o que você vai utilizar depois aí dentro do geoprocessamento. E os modelos de GPS também tem os seus softwares próprios. A maior fabricante mundial de GPS, que é a Garmin, ela tem o aplicativo que vem junto com o GPS, você pode utilizá-lo para descarregar os dados, se não quiser utilizar o GPS Track Maker. Então, para quem trabalha com GPS, usualmente esse é o aplicativo mais utilizado. Agora, e se eu trabalho com sensoriamento remoto? Pois é, no sensoriamento remoto, o aplicativo mais utilizado na academia, que a gente vê no mercado de trabalho, é um aplicativo chamado Envy. O Envy ele é um processador muito robusto para informações orbitais. Ele é um software pago e ele é de um valor expressivo, né? Ele é muito caro. Concorrente ao Envy, tem também um outro aplicativo chamado Idrizi, que é muito utilizado, um outro que se chama Erdas. E de software livre, nós brasileiros até temos o prazer de nosso país ter produzido um programa chamado Spring, que foi produzido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um aplicativo muito completo, só que ele não é tão amigável de trabalhar quanto o Envy, o Idrizi ou Erdas. Então você tem os 2 braços aí. E dentro do SIG, né, dos Sistemas de Informações Geográficas, que é o que a gente vai utilizar então para a maioria das aplicações relacionadas a mapeamento. De software pago, os mais conhecidos mundialmente são o MapInfo e o ArcMap. Ambos também são de valores bastante caros, só que de um tempo para cá tem um software livre que tem ganhado muito destaque, que é o QGIS ou QuantumGIS. E ele, hoje em dia, faz praticamente tudo que o ArcMap e o MapInfo faz. Às vezes ele ainda não é tão fácil ou com os recursos tão sofisticados de acabamento quanto os pagos, mas ele já está, a cada ano que passa, ficando mais próximo de um software pago. Então esse é um panorama geral que a gente tem dos diversos softwares que você pode utilizar. E aí, qual que é o mais adequado? Depende do seu recurso financeiro, da demanda do seu trabalho, se você vai ter que trabalhar só com sensoriamento remoto, ou se tem que ser com sensoriamento remoto, integrado com o SIG, integrado com o uso de GPS. Então esse é o panorama geral. Só que aí entra um segundo porém que a gente tem que pensar depois da escolha do software. Quais são os formatos de arquivo que você tem que trabalhar? Por exemplo, eu falei no início aqui que para você escrever um texto no Word, o formato que você salva no Word é chamado .doc ou .docx. São os 2 formatos utilizados no Word.
Você tendo esse formato, você abre em qualquer Word um arquivo que você tem. No mundo do geoprocessamento não é bem assim. Você tem que primeiro ter o formato nativo, e cada programa desse que eu falei aqui tem um formato nativo específico, e depois, dentro desse formato nativo, um assunto que já foi abordado aqui em outro vídeo, que é a projeção e o datum específico daquele formato de arquivo. Então agora, vou falar especificamente só dos formatos de arquivos para vocês se antenarem. O formato de arquivo mais utilizado dentro aí do mundo do geoprocessamento para imagens, para arquivos do tipo raster, é o formato TIFF. Todo programa aí que trabalha com imagens abre esse formato. Então, sempre que possível, optem por esse formato de arquivo. E para os arquivos do tipo vetorial, o formato mais utilizado hoje é o Shapefile, que é um formato padrão que veio do programa ArcMap. Dentro de cada um desses formatos, então, tanto do formato TIFF, que é um arquivo matricial ou raster, quanto o arquivo Shape, que é um formato vetorial, lembre-se sempre que depois de escolher o seu formato de arquivo, você ainda tem que trabalhar na projeção e datum. Lembrando também que nós temos outros vídeos tratando desse assunto. E o Google Earth ele tem dois formatos nativos. Um formato chamado .kml e o outro formato chamado .kmz. O formato KML ele é mais adequado para desenhos vetoriais, ele é como se fosse um sinônimo, entre aspas, do Shapefile. E o formato KMZ é um formato que também é adequado para dados matriciais, como, entre aspas, um sinônimo do TIFF. Então esse que é o panorama geral dos softwares mais utilizados dentro do geoprocessamento e dos respectivos formatos.